Boa noite, que bom que você está conosco aí nos assistindo pela internet para mais um culto dessa quarta-feira, um culto de oração, onde aqui vamos ter um encontro especial com o nosso Deus. Eu peço a você, feche seus olhos para falarmos com Deus. Querido Deus, querido Pai que estás nos céus, obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor nos guiou, nos protegeu. Estamos aqui nesta quarta-feira para mais um culto de adoração a Ti, um culto de oração, Senhor. Abençoe a cada um que está nos assistindo, a cada família aqui representada, Senhor, que está aqui pela internet, que Tu possa estar em cada lar, com cada pessoa, que possamos ter uma noite especial, onde também aqui vamos ouvir a Tua palavra. Esteja com cada um de nós, é que te pedimos e oramos por Jesus. Amém. Ó Senhor, vem nos encher, faz-nos unidos pela palavra. Nós faremos grandes maravilhas ao descer o Teu poder, faz-nos unidos pela palavra. Lâmpada para os pés, luz para o caminho, nós teremos, unidos pela palavra. Espada de poder, verdade que liberta, nós teremos, unidos pela palavra. Conclusão dobrada do Espírito, ó Senhor, vem nos encher, faz-nos unidos pela palavra. Nós faremos grandes maravilhas ao descer o Teu poder, faz-nos unidos pela palavra. Dobrada do Espírito, ó Senhor, vem nos encher, faz-nos unidos pela palavra. Nós faremos grandes maravilhas ao descer o Teu poder, faz-nos unidos pela palavra.
Este é o momento especial do nosso culto de oração nesta quarta-feira e nós queremos orar por todas as famílias na nossa igreja. E você que está aí nos assistindo, se você tem um pedido muito especial, esse é o momento de colocar diante de Deus. De uma maneira muito especial, tem uma oração pelo nosso amigo Johnny Zoski, que está com a sua saúde comprometida e precisa passar por uma cirurgia que ainda não tem data, mas nessa noite vamos estar orando por ele. Nesse momento eu convido aqueles que puderem para que de joelho possamos buscar a presença de Deus. Querido Deus, amado Pai, Todo-Poderoso, estão aqui alguns pedidos de oração diante de Ti e nós cremos, ó Pai, que o Senhor já ouviu e o Senhor vai nos atender conforme a Tua vontade. Pai, de uma maneira especial, queremos orar pelo nosso amigo Johnny Zoski, que precisa passar por uma cirurgia. O Senhor é o médico dos médicos e pode curá-lo antes dessa cirurgia. Mas se houver necessidade, ó Pai, desse ato cirúrgico, o Senhor possa estar já preparando a equipe médica para que tudo corra bem e a saúde do Johnny seja restabelecida. Abençoe, Pai, a todas as famílias, abençoe as pessoas que nesse momento estão nos assistindo pelas redes sociais, que estão precisando, Pai, muito da sua ajuda. O Senhor possa estar visitando essas famílias, abençoando e atendendo às suas necessidades. Pois nós oramos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Não sei mais andar sozinho, já não vivo sem teu carinho. Todo dia quero ouvir tua voz, te abraçar, sentir o teu coração. Me sinto perdido e sem direção, se não sentir por perto tua mão. Teu amor é real, tua paz me refaz, não vou te perder jamais. Sou tão dependente teu, preciso do teu amor, como do ar pra respirar, como o dia do sol. Preciso te sentir, Senhor. Sou tão dependente teu, preciso do teu amor, como do ar pra respirar, como o dia do sol. Preciso te sentir, Senhor. Mais andar sozinho, já não vivo sem teu carinho. Todo dia quero ouvir tua voz, te abraçar, sentir o teu coração. Me sinto perdido e sem direção, se não sentir por perto tua mão. Teu amor é real, tua paz me refaz, não vou te perder jamais. Sou tão dependente teu, preciso do teu amor, como do ar pra respirar, como o dia do sol. Preciso te sentir, Senhor.
Sou tão dependente teu, preciso do teu amor, como do ar para respirar, como o dia do sol. Preciso te sentir, Senhor. Muito boa noite, meu querido amigo, amiga. Louvado seja Deus por esse nosso encontro. Pese embora virtualmente, meu desejo e oração é que estejamos todos conectados na mesma frequência espiritual e que Deus nos abençoe grandemente. Eu quero partilhar com vocês hoje uma reflexão baseada no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24... nós encontramos, começando no verso 11, uma cena maravilhosa, paradoxalmente triste e ao mesmo tempo feliz. Foi um fim de semana muito difícil para a comunidade cristã, para os discípulos, os seguidores de Jesus Cristo. Neste fim de semana, Jesus Cristo fora crucificado como um ladrão. E no terceiro dia, então, ele ressuscitou. Aí está a nossa esperança, amém? E o texto bíblico diz aqui, no capítulo 24 de Lucas, começando no verso 23, diz que naquele mesmo dia, dois deles, se referindo aos discípulos, estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. E no caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. E enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Querido, preste bem atenção. Os discípulos estiveram passando por um momento muito triste. Eles se sentiam desapontados, se sentiam decepcionados, se sentiam só. Talvez eu esteja falando essa noite para alguém, para você que se sente desapontado por alguma situação, com alguém. Lembre-se de uma coisa: Deus não ocasiona desapontamento, porém Ele permite. E sempre que Deus permite um desapontamento, é porque Ele quer causar um grande reavivamento na sua vida. Você se lembra como nasceu a igreja primitiva? A igreja primitiva começou em decorrência a um desapontamento, ao desapontamento da cruz. E a igreja adventista do sétimo dia começou com um desapontamento. O desapontamento famoso de 1844. Porém, sempre que Deus permite um desapontamento na minha vida, é porque Ele quer causar um grande reavivamento. E nós entendemos aqui no texto bíblico que os discípulos estiveram passando por um grande desapontamento da cruz. Mas desde já, Deus, através do Espírito Santo, estava trabalhando no coração deles o começo de um grande reavivamento que iria explodir o mundo, que até hoje eu e você somos abençoados por ele, o cristianismo. Os discípulos se sentiam só, mas o próprio Jesus estava caminhando com eles. Eu lembro que um dia eu fiz uma viagem para uma cidade muito linda, uma cidade muito famosa. Talvez que você já ouviu, você que já ouviu falar, ou já conheceu, já visitou essa cidade, você vai se lembrar. É uma cidade que na vista aérea, eu ainda estava no avião, eu percebi assim que parece uma palmeira gigante jogada no mar. Uma cidade com prédios assim, com uma estrutura arquitetônica muito pós-moderna. Dizem ter o melhor shopping do mundo. Lembra? Dubai. Eu tive o privilégio de conhecer essa cidade.
E quando eu visitei um desses shoppings bonitos e maravilhosos, eu me vi perdido dentro do shopping. Me senti só, perdido, até quando eu recebi a ajuda de um cidadão que estava passando. Eu disse para ele: olha, eu estou perdido, por favor me ajuda a chegar no meu destino. Eu não sabia falar árabe, porque eles lá falam árabe, né? Mas também falam inglês. E aí, no inglês, deu para desenrolar, né? Ele pegou um papelzinho, um cartãozinho, pegou um cartãozinho, igualzinho este, que estava comigo na minha documentação, e colocou por cima de uma tela que estava bem do meu lado. Olha só, esse cartãozinho, a tela leu o QR Code do cartão e mostrou o endereço do meu destino. Olha só. E ele olhou para mim, perguntou-me: você está com fome, né? Eu disse: como você sabe? Ele disse: você está com uma cara de quem está morrendo de fome. Olha só, aqui entre os seus documentos, tem também esse cartãozinho, e vale alimentação. Olha só. Ele disse assim: você pode comer em qualquer restaurante aqui arredores com esse vale alimentação. Você percebeu, amigo? Eu estava perdido, morrendo à fome, com a solução na mão. Quantas vezes nós temos a solução e ficamos preocupados procurando solução onde não tem? Jesus Cristo é a nossa solução. Olha só, Ele mesmo disse: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. A maior e a mais linda promessa que nós encontramos na Bíblia não são coisas que Deus dá, mas é a sua própria presença. Guarde no seu coração essa palavra: presença de Deus. Presença de Deus. Maxwell é um pastor, escritor norte-americano. Randy Maxwell, é assim o nome dele. Ele é o escritor do livro Se Meu Povo Orar. E depois desse livro ele escreveu um outro livro, O Retorno da Glória. No livro O Retorno da Glória, ele diz o seguinte: às vezes nós vivemos ansiosos, preocupados, correndo de um lado ao outro, perguntando onde está Deus. E Deus está bem do nosso lado, perguntando: filho, por que você não para um pouquinho para perceber que eu estou aqui do seu lado? A presença de Deus é que faz toda a diferença, queridos. Os discípulos estiveram caminhando com o próprio Deus. Jesus estava bem do lado deles, mas o texto bíblico aqui no verso 16 diz: mas os olhos deles estavam como se impedidos de reconhecê-lo. Já alguma vez você ignorou a presença de Deus? Ou seja, você se sentiu impossibilitado de sentir e experimentar a presença de Deus em sua vida, guiando sua vida? Eu já. Mas lembre, querido, a presença de Deus, quando ela é interpretada, quando ela é vivida, é que faz toda a diferença. A nossa postura de vida, ela é mudada, ela é transformada, dependendo de quem está do nosso lado. Lembre de uma coisa, pense comigo. Você acessaria os mesmos sites perto do seu chefe do trabalho? Perto da sua esposa ou do seu esposo? Da pessoa a quem mais você admira? Se sim, parabéns. Mas olha só, pessoas há que diante de alguns fazem outra coisa e diante de outros fazem uma outra coisa. A presença de quem está do nosso lado norteia muito a nossa postura. Entende? Querido, nós precisamos parar um pouco, frear um pouco essa nossa busca desenfreada pelas coisas
que muitas delas são boas, e Deus pede que a gente busque as coisas desse mundo, de certa forma, que não esteja acima da nossa grande prioridade, que é buscar o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar. Presença de Deus, guarde essa palavra no seu coração da nossa reflexão. Segunda e a penúltima palavra, guarde no seu coração também, perguntas de Deus. São 3 palavras com letra inicial P, não se esqueça. Presença de Deus e a segunda é perguntas de Deus. Você vê aqui no texto bíblico que o próprio Jesus Cristo pergunta para eles. Jesus primeiro se aproxima, presença de Deus, e ele pergunta: do que vocês estão falando, do que vocês estão conversando enquanto caminham? Lá no verso 17 do capítulo 24 de Lucas. Jesus dirige uma pergunta e depois faz mais uma outra pergunta. Você com mais calma, mais detalhe, você pode acompanhar aí depois. Deus é onisciente. Um dos atributos de Deus é a onisciência, Ele sabe tudo. Mas como alguém que sabe tudo pergunta algo? Será que Deus pergunta, faz-nos algumas perguntas para saber? Lembre de uma coisa, querido. Sábios como Deus, na verdade Deus é o único sábio sem igual, não faz perguntas porque quer saber. Ele faz perguntas porque quer nos conduzir. As perguntas de Deus são um método para nos conduzir à reflexão profunda e entendermos quem nós somos, onde nós estamos, quem Deus é e o quanto precisamos dele. Lembra-se da primeira pergunta que Deus faz à raça humana caída, dirigindo aos nossos pais, Adão e Eva? Adão, Adão, onde estás? Acha que Deus não sabia onde Adão estava? Deus estava conduzindo Adão a uma reflexão para que ele caísse em si, né? Pessoas inteligentes dizem que a melhor queda que podemos ter nessa vida é quando a gente cai em si e começamos uma nova vida, começamos a ressignificar a nossa vida, interpretando e valorizando a presença do Criador dirigindo a nossa vida, que suas perguntas nos levem a refletir, a decidir de maneira inteligente, buscando nele sabedoria para viver. As perguntas de Deus fazem parte do seu método de ensino para nos levar a uma reflexão, de modo que reconheçamos onde estamos, quem nós somos e o quanto precisamos dele. Terceira e a última palavra que você deve guardar no seu coração da nossa reflexão: promessa de Deus. O que os discípulos se esqueceram, e isso ecoa até hoje, em mim e ti, em nós. Nós nos esquecemos fácil do que Deus falou para nós. Nos esquecemos fácil das promessas de Deus. Por isso nós duvidamos muito do que Ele pode fazer. Ellen White diz que nada temos que temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos de como a poderosa mão de Deus nos conduziu no passado. Querido, nós às vezes duvidamos muito do que Deus pode fazer em nós e por nós, hoje e amanhã, porque nos esquecemos fácil do que Ele já fez até então. Olhe ao seu lado, olhe para o seu passado, medite e conte as bênçãos, conte quantas são. Hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. Você vai ter paz e segurança nesse Deus, que é um Deus presente, que é um Deus que faz perguntas através de circunstâncias, através de perguntas literais, para nos levar a uma reflexão, a esse Deus de promessa, a esse Deus de milagres. O que os discípulos esqueceram aqui é da promessa que Jesus iria ressuscitar no terceiro dia. E o próprio Jesus estava aí bem do lado deles.
E eles ignorantemente começaram a dar uma lição para Jesus, ou seja, queriam ensinar as coisas do céu para o próprio Deus. E eles, você vê ali com mais calma, a partir do verso 20, eles começam a explicar, olha, nós estamos falando sobre Jesus, foi crucificado, os chefes religiosos entregaram ele aos romanos, e ele foi crucificado. Eles queriam ensinar, como diz o brasileiro, né? Queriam ensinar o pastor a pregar, ou seja, queriam ensinar o padre a fazer missa, né? Olha só, pessoas sábias dizem que a ignorância é atrevida. Eles eram ignorantes da pessoa que estava bem do lado deles. Eles não o reconheceram. Por isso eles foram tão atrevidos a querer dar uma lição sobre as coisas do céu para o próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Querido, Jesus, eu imagino, triste, olhou para eles e no verso 27, Jesus começou resolvendo o problema deles usando a palavra. Começando por Moisés, passando por todos os outros profetas, Jesus começou a falar sobre ele mesmo, o que constava nas Escrituras. Provavelmente Jesus começou no livro de Gênesis. Nós cremos que Moisés foi o escritor dos 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. Então, eu creio que Jesus começou no livro de Gênesis. Imagina receber um estudo bíblico do próprio Jesus Cristo. Jesus dizendo, olha ali, onde está escrito haja luz, a luz sou eu. Gênesis sou eu sou o começo, eu sou o princípio. Êxodo sou eu sou a saída das vossas frustrações, a saída das vossas decepções, a saída das vossas amarguras, a saída que vocês precisam. É interessante que a palavra original, escrita no grego, que Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele diz, a palavra caminho é Exodus, que remete ao êxodo, a saída. Não é saída para qualquer lugar, é saída de um cativeiro de vida para uma nova vida, para uma nova terra, para a salvação. Por isso Jesus diz, eu sou o Exodus, eu sou a solução, eu sou a saída. Jesus prometeu que ressuscitaria no 3º dia. Tal como Jesus fez lindas e maravilhosas promessas para você também. E eu gostaria que nessa noite, eu não sei quais são as tuas inquietações, o que mais te aflige a alma, o que te faz perder o sono, eu não sei. Mas eu estou falando de alguém, e através de alguém que te conhece melhor que você mesmo, melhor que ninguém. Ele sabe, ele ouve e ele vê. E muito mais, ele pode fazer tudo novo de novo. Lembre-se, presença de Deus. Nós precisamos aprender a cultivar o senso da presença de Deus dirigindo nossa vida. As perguntas de Deus não são para nos machucar, não. Talvez você esteja passando por um momento que você sente Deus questionando você através de circunstâncias. Você às vezes pergunta para Deus, mas Deus devolve com outra pergunta. Lembra-se. Jesus Cristo na cruz faz uma pergunta para o Pai. Eli, Eli, lama sabachthani. E o Pai não deu nenhuma resposta, literalmente. Até pareceu que as coisas pioraram. O céu escureceu, o sol escureceu, o vento soprou mais forte. Talvez você já passou, esteja passando numa situação dessas. Faça como Jesus. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Isto é fé, é confiança, é dependência. Crê nas promessas desse maravilhoso Deus para você. E através de você,
muitas pessoas sejam abençoadas. Esses discípulos, quando Jesus usou a palavra, os olhos deles se abriram ao chegarem lá, no povoado de Emaús. Jesus, ao partir o pão, os olhos deles se abriram. Jesus partiu o pão literal. E ao partir o pão espiritual, os nossos olhos espirituais podem se abrir para enxergar as maravilhas, o cuidado e, acima de tudo, a presença desse Deus na nossa vida. Que Deus te abençoe. Se é o seu desejo perceber, cultivar cada vez mais a presença desse Deus maravilhoso na sua vida, através do estudo da palavra, da oração, de uma vida de oração, entender as perguntas de Deus como um método para salvar você e confiar nas suas promessas, eu quero convidar você a orar comigo. Bom Deus e Pai, obrigado por Jesus Cristo. Obrigado, acima de tudo, pela sua presença hoje, através do Espírito Santo. Nós podemos contar contigo, não estamos só. Por favor, Pai, leva-nos a cada vez mais cultivar o senso da sua presença na nossa vida. Entendemos que isso vai modificar, vai transformar toda a nossa postura de vida. Dê-nos sua paz. Leva-nos a confiar a todo instante nas suas promessas, a despeito das dúvidas que nos golpeiam. Mas que no final de tudo, essas mesmas dúvidas levar-nos-ão a um porto seguro, mas tendo como nosso leme a fé e dirigindo o nosso barco, Jesus Cristo. É em nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Pra virar canção, quero tua presença, Deus, quero tua presença, Deus, com a poesia precisa dos versos pra alegrar um triste coração. Quero tua presença, Deus, quero tua presença, Deus, com a alma lacerada eu clamo a ti, Senhor. Dos escombros da minha vida és o construtor. Relutante e insistente eu não vou desistir. Mesmo que me falte a voz eu vou clamar a ti. Minhas lágrimas insistem em me questionar. Onde está o meu Senhor quando vem me ajudar? Mas no âmago do coração ele me diz: sou a tua cura e não deixo cicatriz. Quero ser a voz que clama no deserto, um farol para mostrar o caminho certo. Quero ser a força para quem está caído, como um bom samaritano ajudar o ferido. Eu não quero ser apenas um adorador, quero que através de mim vejam o Senhor. Quero que a minha vida seja um eterno sacrifício de louvor. Com a alma lacerada eu clamo a ti, Senhor. Dos escombros da minha vida és o construtor. Relutante e insistente eu não vou desistir. Mesmo que me falte a voz eu vou clamar a ti. Minhas lágrimas insistem em me questionar. Onde está o meu Senhor quando vem me ajudar? Mas no âmago do